E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro e trago para vocês nesse vídeo uma frase de Ramatiz falando sobre mediunidade. Para isso, tem em mãos aqui o livro Mediunismo, Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, e vou ler um trechinho de uma pergunta feita a Ramatiz no capítulo 5, Os Trabalhadores Ativos no Serviço Mediúnico. E como as obras de Ramatiz nos são apresentadas no formato de perguntas e respostas, então a frase que eu vou comentar é uma resposta de Ramatiz e vou aproveitar e ler a pergunta também para vocês, aqui contextualizando melhor o que eu desejo comunicar. Então eu vou ler a pergunta, um trecho somente da resposta, que seria a frase de Ramatiz que eu quero passar, porque a resposta é longa, tá? E aí eu faço a leitura então desse trechinho da resposta e a gente comenta um pouco, tá? Primeiro eu vou ler a pergunta e a resposta e a gente comenta tudo junto depois. A pergunta que fizeram aqui a Ramatiz: poderíeis nos explicar com melhor clareza qual a distinção existente entre os homens que são médiuns necessitados do desenvolvimento mediúnico junto à mesa espírita e aqueles que, embora médiuns, como são todos os homens, podem dispensar tal desenvolvimento? Ou seja, qual a diferença, qual a distinção entre aqueles que precisam desenvolver a mediunidade e aqueles que não precisam. Todos somos médiums. Uns vão precisar desenvolver essa característica, outros não, né? E aí Ramatiz responde, aí vem a frase de Ramatiz então. Podem ser considerados, aí ele coloca entre aspas, médiuns oficiais na Terra, justamente aqueles que se reencarnam comprometidos com serviços obrigatórios na seara espírita. Estes requerem um desempenho incessante de sua atividade em comum, porquanto necessitam com maior urgência compensar os prejuízos causados ao outrem e também acelerar a sua própria recuperação espiritual. Destacando-se dos demais homens, pois gozam de faculdade mediúnica mais acentuada, relacionam-se mais direta e rapidamente com os desencarnados. Conforme seus pensamentos, sua conduta e objetivos na vida, sem dúvida atraem os espíritos da frequência vibratória sideral que, de conformidade com sua contextura espiritual, passam a influenciar para o bem ou para o mal as pessoas com as quais entram em contato. Então, agora vamos aos comentários, né? Algumas coisas podem ser ditas aqui com essa pergunta e o trechinho da resposta de Ramatiz, que é a própria frase de Ramatiz que eu quis trazer para vocês, né? Então, uma pergunta sobre mediunidade, e aí Ramatiz responde isso. Ali na pergunta é falado sobre a distinção, a diferença entre aqueles que são médiuns necessitados do desenvolvimento mediúnico, ou seja, aqueles que precisam desenvolver a mediunidade, e os que não precisam. Apesar de todos sermos médiuns, certo? Alguns vão precisar desenvolver a sua mediunidade, outros não. Então a gente já parte da ideia de que essa é uma necessidade, né? Então é um chamado da espiritualidade para a matéria. A gente observa algumas pessoas ou várias pessoas às vezes manifestando assim uma vontade de ser médium, né? E não parte de um desejo isso, parte de uma necessidade, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem até cursos de desenvolvimento mediúnico e não existe uma fábrica de médiums, né? Não é um dirigente, não é um sacerdote, não é um presidente de uma casa, um professor, um instrutor que vai te transformar em médium, se você não tiver essa necessidade, no caso de exercício mediúnico, né? Médiuns todos nós somos, aqui é até dito, a diferença entre aqueles que precisam desenvolver e aqueles que não precisam. Por quê? Os que não precisam terão a sua sensibilidade espiritual, as suas características particulares, né? De repente com a intuição, com as premonições, com audiência, clarividência, cada um de repente desenvolve uma característica diferente, psicografia, enfim. Mas de repente alguns indivíduos têm essa sensibilidade para si, né? Para o seu dia a dia, para as questões da sua vida, não há uma necessidade de trabalho em benefício do seu semelhante com a mediunidade, não há a necessidade do desenvolvimento, né? E para outras pessoas, sim, existe essa necessidade. E aí, como o Ramatiz fala na resposta, né? Que são aqueles que requerem um desempenho incessante dessa atividade que é incomum. Claro, o exercício mediúnico, assim, de uma maneira corriqueira na vida,
pode ser visto como uma atividade incomum, né? E aí, ele fala assim que essas pessoas necessitam com mais urgência compensar os prejuízos causados a outros e acelerar a própria recuperação espiritual. Ou seja, aqui a gente tem algo muito importante para dizer, porque o médium que tem a mediunidade ostensiva para trabalho, aquele que se desenvolveu, que atende pessoas, que trabalha em centro espírita, em terreiro de umbanda, não é uma pessoa especial, não é uma pessoa melhor do que as outras. E a gente às vezes vê um pouco dessa visão, desse ponto de vista, nossa, fulano é médium, né? É iluminado, tem um dom, é um grande necessitado espiritualmente dessa característica para resgatar suas falhas do passado. Provavelmente cometeu mais erros do que aquele que não apresenta essa mediunidade para trabalho, né? Porque Ramatiz diz aqui que esse indivíduo que precisou desenvolver a mediunidade, ele necessita do desempenho incessante dessa atividade, pois precisa com maior urgência compensar prejuízos causados a outros e acelerar a própria recuperação espiritual. Então, é alguém que tem mais necessidade, portanto, não é melhor do que o outro, que de repente não precisou desenvolver a mediunidade, que não tem a mediunidade ostensiva, né? Ainda no comecinho aqui da resposta, da frase de Ramatiz, ele fala que podem ser considerados médios oficiais, como eu disse entre parênteses, né? Justamente aqueles que se reencarnam comprometidos com serviços obrigatórios na seara espírita. Esse livro foi escrito mais dentro do contexto do espiritismo, mas a gente pode entender aqui o seara espírita ou a esfera umbandista, né? Independente de onde estiver o indivíduo ali. Se reencarnou com esse compromisso, né? Isso já foi parte de um planejamento espiritual para a reencarnação. A mediunidade, as companhias espirituais, o trabalho a ser desenvolvido, né? E aí os mecanismos da vida vão direcionando o indivíduo para lá ou para cá, onde ele vai precisar desempenhar o seu papel, né? A gente tem ainda, aqui na frase um pouco mais adiante, quando Ramatiz fala assim, destacando-se dos demais homens, gozam de faculdade mediúnica mais acentuada, relacionam-se mais direta e rapidamente com os desencarnados, aqueles que precisam desenvolver a sua mediunidade, que trazem essa característica ostensiva, né? Conforme pensamentos, conduta e objetivos na vida, sem dúvida atraem os espíritos da frequência vibratória sideral que, de conformidade com sua contextura espiritual, passam a influenciar para o bem ou para o mal as pessoas com as quais entram em contato. Então, é aquele negócio, o médium é uma antena, ele vai atrair com muita facilidade as companhias espirituais, as energias, enfim, né? O indivíduo que tem a mediunidade esclarecida, que precisou desenvolver, que vai se encaminhar para o trabalho mediúnico, ele tem uma sensibilidade muito grande, ele é uma antena, onde ele passa, ele percebe com muita facilidade o tipo da energia que está ali, né? Então, existe essa necessidade da conduta, como é dito aqui. Deixa eu só recuperar. Conforme os pensamentos, conduta e objetivos na vida, ou seja, aí está em jogo a personalidade, a moral, para onde a pessoa vai, o que ela busca, a forma como ela vive, ela vai atrair as companhias espirituais de forma proporcional à sua própria conduta, né? Então é muito importante para o médium perceber isso, que ele é uma antena, que tudo para ele acaba sendo mais intenso na experimentação, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então daí a importância de ele de repente ter uma vida mais regrada, cuidar, né, do próprio corpo, do próprio organismo, do seu aparelho, que é o que vai permitir o desenvolvimento, o cumprimento da sua missão na Terra, né? Então, ter muito claro isso, quais os objetivos na vida, quais os pensamentos, a conduta, a vigilância, como é que está o seu campo mental, como é que está o seu emocional, porque isso vai ser determinante para o tipo de companhia espiritual que você atrai e que vai, né, te conduzir a exercer realmente o seu papel conforme a mediunidade, né? Ou vai te afastar do seu propósito, muitas vezes, tá? Porque aqui no finalzinho são espíritos, né, que passam a influenciar para o bem ou para o mal as pessoas com as quais entram em contato. Então, o médium ele vai se sintonizar tanto com
espíritos iluminados, né, com aqueles que vão realmente ajudá-lo na sua caminhada, ou com aqueles que vão levar ele mais para baixo ainda, porque não querem de forma alguma que ele realize esse trabalho, né? Que ele promova resgates, que ele evolua, que ele melhore. Sabemos disso. Há muitos espíritos que não buscaram a sua própria evolução e também não querem que os outros evoluam, né? Querem que a coisa fique como está, não vem jogar luz aqui não, deixa assim mesmo. Ah, aquele ali está querendo ajudar quem eu gostaria de poder atrapalhar, né? Então, a gente sabe dessas coisas, por isso a importância da nossa vigilância, dos pensamentos elevados, cuidar da própria energia, para que a sintonia espiritual seja positiva, para que possamos atrair, né, boas companhias a fim de nos conduzirem à realização aí da nossa missão, dos nossos propósitos, das nossas designações de vida, né? Principalmente no caso daqueles que realmente trazem consigo então a mediunidade com a necessidade de ser desenvolvida para o trabalho em benefício do seu semelhante e, como é dito aqui, para resgatar as suas faltas, né? Para acelerar a sua recuperação espiritual. Então, o médium é aquele que tem mais débitos, né, com a espiritualidade e recebe esse benefício para trabalhar, é convidado a trabalhar em favor da espiritualidade para se recuperar, para acelerar o seu progresso, para poder evoluir e para ajudar quem precisa, né? Então isso acaba sendo maravilhoso, uma grande oportunidade para todos nós. Então essa foi a nossa frase de Ramatiz de hoje, fiz alguns comentários a respeito, espero ter contribuído com o seu anseio de repente buscar um pouco de estudo aqui nesse vídeo. Desejo ter colaborado aí com o engrandecimento das suas ideias referentes à espiritualidade. Um abraço e até o nosso próximo encontro.